E aí, tudo bem, jovens? Agora para a terceira e última, né? Finalmente, acabando essa sexta-feira, sextou, né? Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de assistir Netflix até... Oi. Oi? Oi. Você só fala um oi? Poxa. Olha só, galera que Bom dia perdeu a de novo. atividade... Galera que perdeu a atividade da primeira aula, tá aí? Eu vou colocar o link agora para vocês, tá bom? E terminando o New Deal, eu coloco o link da nossa atividade final dessa sexta-feira, tá bom? Esse aqui é o de Revolução Russa que vocês fizeram na primeira aula. Se não me engano, 2 ou 3 colegas perderam, então, né, eu estou oferecendo eles aí uma segunda chance nessa promoção de sexta-feira. Beleza. Tá aberto aqui por enquanto, depois eu fecho. O Futuro do Brasil, eu mandei a resposta da atividade e parece que tem um e-mail que está errado. Depois eu entro em contato com a pessoa para ver direitinho como é que faremos para acertar essa questão do e-mail, tá bom? Já enviou, professor, a resposta? Enviei, só que demora um pouquinho para chegar, né? Eu ia Inclusive, falar que eu não. Recebi. Tipo, acho que ainda não chegou. não, o que eu recebi aqui no meu e-mail, deixa eu até olhar aqui o nome da pessoa, não foi só uma não, né? Dos e-mails que eu dei resposta, parece que 4 voltaram. Aí eu vou ver direitinho depois quais foram os alunos que eu envio de uma forma privada as notas, tá bom? Porque senão eu vou perder muito tempo agora olhando e não vai dar tempo de concluir a nossa linha de raciocínio. E eu vou enviar um segundo e-mail com esse resultado, né, para ter certeza que vai chegar para vocês, porque os meninos do terceiro ano eu enviei a resposta para eles essa semana, eles tinham falado que não conseguiram acessar, tá bom? Às vezes acontece isso, é doideira do Google Drive. Bem, agora, né, nesse nosso terceiro tempo aí, nós vamos falar um pouquinho sobre o New Deal, né, e fazer uma atividade sobre Revolução Russa. Bem, o New Deal, o novo acordo, né, foi feito por esse democrata aqui, ó. Nos Estados Unidos, 2 partidos prevalecem, né, o republicano e o democrata. O republicano, ele é um pouco mais conservador que o democrata, tá bom? Então, o Roosevelt, essa figura aqui bonitinha aqui aparecendo pra gente aqui na imagem, ele fez esse novo acordo, né? O New Deal, então, foi uma tentativa, um conjunto de fatos, de eventos, para tentar restabelecer, solucionar o problema da economia norte-americana. Um dos artifícios foi utilizar o pensamento desse economista aqui, o Keynes. O keynesianismo passou a ser utilizado, substituindo, né, o liberalismo econômico do Adam Smith. Beleza? Então, a ideia do Estado interferir um pouco na economia, tá bom? As ações do New Deal, elas são muito importantes. Geralmente, quando perguntas cobram sobre New Deal, elas perguntam geralmente sobre essas ações do governo estadunidense, né? O que eles fizeram. Então, nós tivemos uma interferência na economia, tá? Os norte-americanos, né, o governo norte-americano passou a dar empréstimos aos industriais para eles voltarem a produzir, facilitar os empréstimos também para os fazendeiros, para restabelecer a produção, tá bom? Criaram o seguro-desemprego, tá? E tentaram acabar com o liberalismo. O governo norte-americano ele estabeleceu o neocapitalismo, beleza? Que depois abriu espaço para o neoliberalismo, tá bom? Então, se nós fôssemos montar agora na nossa cabecinha uma linha do tempo de políticas, de filosofias econômicas, nós tivemos o mercantilismo, que vocês aprenderam lá no sétimo ano, aproximadamente, sexto, sétimo ano, mercantilismo. Depois o liberalismo, o
capitalismo e o neoliberalismo. 4 estruturantes do capitalismo, tá bom? O estruturante seria a política econômica, a filosofia estabelecida na estrutura, nesse caso, no capitalismo. Então, nós tivemos algumas, né, ferramentas utilizadas pelo governo para estabelecer essa melhoria, esse novo acordo, esse crescimento, né, esse retorno ao crescimento da economia estadunidense. Então, uma das principais ações foi um amplo conjunto de obras públicas, beleza? Assim, gerando emprego, as pessoas voltavam a consumir, as fábricas voltavam a produzir e a economia se revitalizou, beleza? Então, a questão da criação de emprego por obras públicas, ela foi fundamental, tá bom? As pessoas voltaram a trabalhar, voltaram a ter um salário, voltaram a consumir, aí as fábricas voltam a produzir, voltam a contratar, as pessoas consomem ainda mais e a economia volta a se desenvolver, beleza? Então, a questão da geração de emprego foi fundamental para sair dessa forte crise econômica, né, que ocorreu em 1929, beleza? A retomada aconteceu a partir de 33. Então, quando um dos senhores for presidente, né, ou presidenta, vamos falar assim, crie empregos, porque assim a nossa economia vai se desenvolver de uma forma mais interessante, tá bom? Não só empregos públicos, mas empregos. Nós tivemos então os empréstimos, que eu já falei com vocês, né, para os agricultores e os industriais, a criação do seguro-desemprego, né, para dar um respiro a esse trabalhador. Então, o trabalhador ele perdia o seu emprego, ele perdia totalmente a sua renda. Agora não, ele tem um seguro-desemprego, até ele conseguir uma nova posição, ele tem aí uma renda mínima aí para ajudá-lo. Uma outra situação foi a desvalorização do dólar, né? Desvalorizou o dólar, o produto ficou mais barato, foi mais fácil, né, se desfazer desses estoques, exportar nos Estados Unidos, tá bom? Nós tivemos também, né, o controle sobre alguns produtos básicos, né, e também sobre a produção, para evitar uma nova superprodução, o Estado começa então a interferir na economia, né, quando uma empresa está passando do limite aí no processo produtivo, o Estado vai lá e dá uma ajuda, dá um toque. Nós tivemos uma flexibilização das leis trabalhistas, né, os trabalhadores passaram a ter uma jornada menor de trabalho, também com salários menores, uma coisa, inclusive, que nós evidenciamos aí na pandemia, né, muitas empresas reduziram a jornada e os salários dos seus funcionários, minimizando aí a questão do desemprego, né? Melhor você perder um pouquinho do seu salário do que perder o seu salário todo. Então, várias empresas utilizaram isso como artifício aí para tentar manter aí a economia, né, se desenvolvendo um pouquinho. Beleza? Aí o outro slide já seria, né, a nossa atividade aqui da semana que vem, que vai falar um pouquinho sobre regimes totalitários. Eu vou tentar colocar para vocês aí um videozinho, né, de uma animação também sobre regimes totalitários para tentar tornar isso mais dinâmico semana que vem, tá bom? Alguma dúvida por enquanto, jovens, nessa revisão? Lembrando que é revisão só, tá? Por isso que está sendo tão rápido. Hein? Dúvidas? Questionamentos? Oi, fala comigo. Você sabe mais ou menos qual foi a taxa de desemprego quando teve a crise? Bem, um dado, um número concreto para você aqui, eu não sei te dizer. Deixa eu ver se eu consigo, e aí vocês me ajudam aí, se a gente consegue fazer alguma pesquisa para isso. Eu até pesquisei essa semana a quantidade de mortes na gripe espanhola, mas na crise de 29 eu não tive essa curiosidade. Vamos ver se a gente tem aqui uma estimativa. Então, aqui está falando que só
naquelas 2 semanas ali, né, após a Quinta-feira Negra, nós tivemos 10 milhões de desempregados nos Estados Unidos. Então, uma quantidade significativa, né? Então, em 24 de outubro começou a crise, né? Dia 30 até o dia 7 de novembro, né, em 2 semaninhas, 10 milhões de pessoas ficaram desempregadas nos Estados Unidos. Fábricas que foram fechando, né? Então, a gente tem aí só essa estimativa por enquanto. Mas depois eu consigo fazer uma pesquisa mais elaborada para conseguir um gráfico, alguém que faz uma pesquisa sobre esse quantitativo. É que eu vi no jornal que a taxa de desemprego superou a de 29 depois da pandemia. Né, a gente tem que ver se esse demonstrativo ele está só em números ou ele está em percentual, né? Porque tinha que estar num percentual a cada 1 milhão de habitantes, para a gente ter uma coisa mais sincera, tá entendendo? Porque hoje nós temos uma população muito maior, então se for ver só a quantidade de desempregados, obviamente ela vai ser muito maior agora, mas a gente tinha que ver o cálculo dessa quantidade de desempregados por 1 milhão de habitantes para conseguir ter um número mais adequado, tá entendendo o que eu quis dizer? Uhum. Sim. Então, eu vou ver se eu consigo um dado desse aqui, ou faço alguma pesquisa, ou pergunto a algum professor meu lá da UFES que saiba um pouquinho mais sobre esse assunto, se tem essa informação, assim, de uma forma mais clara, assim, né? Que dê pra gente confiar um pouquinho mais, tá bom? Mas eu vou fazendo essa pesquisinha e vou falando aqui com vocês. Ok. Eu Tiago, vou... Oi. então vamos se dizer assim, o principal fator que ajudou a economia a levantar foi as obras públicas, né? Isso. A criação dessas obras públicas nos Estados Unidos, elas favoreceram muito a recuperação da economia. Porque pensem numa situação, né? Vamos tentar construir na nossa cabecinha, porque aqui eu não tenho quadro para tentar fazer isso para vocês, mas pensa num ciclo, né? Então, nos Estados Unidos, nós tivemos uma superprodução. O que uma empresa faz para reduzir a sua produção? Ela demite, né? Pelo menos até a crise de 29. Aí eles foram lá e demitiram. Mas nisso que eles demitiram por conta da superprodução, o mercado consumidor diminuiu, porque essas pessoas demitidas não tinham como consumir, não tinham como comprar. Aí, mesmo reduzindo a produção, eles tiveram uma produção além do consumo. E isso nos Estados Unidos foi se aprofundando. As empresas iam demitindo para produzir menos, mas o consumo ia caindo e a situação, né, se aprofundou até chegar à crise de 29. Beleza? E aí, o que aconteceu com o New Deal? O New Deal atacou justamente o desemprego. Então, não estava tendo sempre desemprego, superprodução, mais desemprego, superprodução, mais desemprego. O governo foi lá e gerou emprego, quebrou esse ciclo. Gerou emprego, as pessoas voltaram a consumir, as fábricas voltaram a vender, voltaram a produzir e voltaram a contratar também. E aí a economia voltou a se desenvolver. Então, assim, na minha visão, né, na minha observação, na minha humilde observação sobre a crise de 29, a principal ação do governo estadunidense nesse combate, né, o neocapitalismo foi importante, o seguro-desemprego foi importante, mas a geração de emprego, a criação de emprego, de renda, foi fundamental para sair da crise de 29, ok? E sobre o resultado, depois eu vou reenviar para vocês, só para ter certeza que esse resultado vai chegar aí, tá bom? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui a nossa atividade sobre Revolução Russa. Cadê a nossa atividade de Revolução Russa? Isso, atividade de Revolução Russa. E vou postar aqui para a gente já responder e já resolver nossa vida. Ótimo. Beleza. Vai agora o link aí da atividade de Revolução Russa que vocês precisam fazer agora, tá bom? Agora são 11h04, nós vamos até 11h20, dá tempo de responder. São só 5 questõezinhas de Revolução Russa, né? Eu acho que vocês vão gastar no máximo 3 minutinhos em cada, né? Então, 15 minutinhos dá tempo, beleza? Então,
Então, se tiver alguma dúvida, eu estou aqui no chat, pode ir perguntando, eu vou respondendo. Enquanto vocês estão fazendo a atividade, eu vou ver se eu consigo esse número de desempregados e fazer até um contraponto com os desempregados hoje. Né? E aí nós vamos conversando mais. Tá. Essa é a de Revolução Russa, beleza? Eu vou desligar meu microfone para não atrapalhar vocês aí nesse momento de concentração, mas eu estou no chat, depois se precisar eu volto aqui também.
recebeu, professor? Eu enviei. Galera, só para tirar a dúvida aí, que eu achei bem interessante sobre a quantidade, né? Eu coloquei aqui, né? Que na crise de 29, o desemprego nos Estados Unidos ele chegou a 18 milhões, mais ou menos, da população, o que representaria uns 14,7 percentual da população. Hoje, nos cálculos que eu fiz aqui rapidinho, o desemprego nos Estados Unidos ele está chegando aí a 11%. Então, o desemprego, né, pegando a quantidade de habitantes e dividindo pela quantidade de desempregados, né, menor do que o da crise de 29, beleza? Então, a crise de 29 foi um pouco mais impactante aí no desemprego. Eu posso estar errando alguma coisa, mas depois eu vou conferir isso direitinho, tá? Eu estou olhando pelo censo dos Estados Unidos, né? Então, assim, depois eu vou conferir direitinho, vou até perguntar a algum colega da geografia que saiba mais sobre isso, mas eu acho que é isso. Os Estados Unidos hoje giram em torno de 11% de desempregados, uma margem muito grande, tá, gente? E enquanto na crise de 29 isso chegou quase a 15, beleza? Deixa eu só conferir se está chegando todas as respostas bonitinhas aqui no formulário. Isso, perfeito. Está chegando tudo aqui, ó. Já tem 11 respostas que já Tiago, foram enviadas. Oi. aproveita que agora tá no finalzinho da aula, fala com quem tá com o e-mail danificado, que não mandou o e-mail errado. Ah, sim, sim. Aí eu vou. É que tá todo mundo aqui, já tá todo mundo na sala, já vamos consertar. Não, beleza. Deixa eu olhar aqui quais foram os nossos problemas de e-mail. E-mail. Talvez tenham alunos também do outro nono aqui nos meus e-mails, tá? Se eu falar o nome de alguém que não é dessa sala, não se preocupa, não. Tá bom. Vamos lá. Um dos e-mails que deu problema é anilane17@gmail. Acho que não é da Acho que nossa não no sala. meio. Não é da sala de vocês, não, né? Esse daí deu um probleminha aqui, voltou, então quer dizer que essa pessoa não vai receber o resultado, mas aí depois eu passo para a pessoa, né? Samile, É daqui. É é do daqui? nono ano. Então, o da Samile voltou, né? Tá aqui Samile, né, com Y, Haclaine, uma coisa assim, @gmail.com, ele acabou voltando, mas depois eu mando para você no privado, Samile, não se preocupa não. Quem mais teve retorno de e-mail aqui? Duda Custódio, é daqui? 026? Não é não. B. Então, deve ser da outra sala. A Duda Custódio também o e-mail voltou. E o último e-mail que voltou, do neocolonialismo, tá? O do Tiago. Tiago M. Cerqueira 7. Ué, o meu? Ele voltou, deu algum erro. Mas aí depois eu mando para você direitinho. Pode ficar tranquilo. Você O fez o seu e-mail e-mail... certinho? Oi? Escreveu o e-mail certinho e falou que enviou? Não, para mim apareceu. Não. Quando eu enviei a resposta para você, ele voltou, entendeu? Ah, Como se não tivesse conseguido enviar a resposta. Mas aí, mas depois você eu te consegue ver envio as direitinho. respostas que eu escrevi? Sim, sim, eu consigo, tá tudo aqui certinho, não se preocupa não, chegou para Ah, mim. tá. O que eu não estou conseguindo é devolver para você pelo e-mail, entendeu? Entendi. Ô, Thiago, Oi, diga, meu lindo. a Luana me pediu para avisar que ela não tá conseguindo entrar na aula. Só isso Tá, mesmo. beleza, depois eu vou pedir pro Hugo fazer o contato com as pessoas e tentar resolver esses probleminhas.
né? A Luana tinha feito a atividade na primeira aula, vocês sabem me dizer? Ô, Thiago, Oi. o Pedro Betts só A falou da assim que primeira o aula ela dele, fez. Então tá bom. O Pedro o quê? o Pedro Betts, que tá no chat, ele não tá conseguindo falar, ele tá falando assim que não consegue avançar. Ele só bota os dados, clica em avançar e fecha. E não consegue avançar para as questões. Deixa eu ver aqui porque eu abri o formulário. Deixa eu olhar o formulário dele de novo. Ele não consegue falar aí no chat. Ah, entendi. Não, ele consegue falar no chat, não consegue abrir o mic, quer dizer. Ah, tá. Não, mas aí pode ser no computador dele. Porque o meu também eu não estava conseguindo abrir o webcam antes de começar essas aulas de jeito nenhum. Foi minha esposa que conseguiu resolver isso para mim. Mas deixa eu ver aqui se o Pedro conseguiu enviar a atividade dele, que eu acho que a Leandra e a Evelyn enviaram a atividade de Revolução Russa. O Pedro não tinha feito, não, né? Não, ele tá falando assim que ele tá tentando entrar, tipo assim, pra fazer Professor, atividade. os meus Ele tá e-mails tentando entrar. chegaram. Tem quando você Ah, entra no formulário e bota lá e-mail, nome, não sei o quê, aí ele bota tudo direitinho. Quando ele avança, ele falou assim que não consegue fazer as questões. pode ser que eles estão considerando que ele já usou aquele e-mail. Pede para ele digitar um outro e-mail, mesmo que seja um e-mail que não exista, entendeu? Só para ele conseguir avançar e depois eu respondo, eu dou a nota para ele no privado, sem precisar de retornar por e-mail, Aí ele entendeu? falou assim que a primeira atividade ele conseguiu. Ah, então show de bola, melhor. Cara, deixa eu ver agora se os seus e-mails chegaram. O meu também chegou agora, que falhou no primeiro? Não, chegar tá chegando, Thiago. A questão é que eu não tô conseguindo devolver a Aí resposta retorna, por né? e-mail. Tá. Aham. Mas aí não se preocupa, não. Sua nota tá aqui. Aí depois eu te Hum. mando ela no privado ali direitinho. Deixa eu só achar aqui, né? A atividade de Revolução Russa. Já tenho 14 respostas aqui. Deixa eu ver. Ah, deixa eu olhar. Vamos lá. Tiago. Vou falando o nome de quem já tem a resposta aqui no banco de dados aqui. Tiago, Isabela, Leandra, Mariana, Lucas, Lívia, Ramon, Samile, Pedro, Vitor, Sara, Evelyn, Bianca, Catiele e Bruna. Beleza? São os que eu tenho aqui por enquanto. Tá? São 15. Um acabou de chegar, que deve ter sido o da Bruna. Beleza? Que quando aparece aqui para mim, aparece em ordem de envio. O Thiago, por exemplo, foi o primeiro a enviar. Tá bom? Aí depois eu dou esse retorno se caso não chegar o e-mail para vocês, mas fiquem tranquilos. Alguém está com alguma dificuldade para responder alguma questão? Porque elas são bem tranquilinhas, né? Ô, professor, como que você vai fazer para falar com a gente no privado? Então, eu vou pedir o Hugo, né, para ele enviar para vocês os resultados. Eu peço o e-mail, alguma forma. Se eu não conseguir, deixa eu ver se pelo chat eu consigo conversar com vocês separadamente. Deixa eu fazer um teste aqui com o Thiago. Ô, Dá Thiago, o sim, Pedro já testei Betizal com tá a falando. Bianca, professor. Ô, Thiago, o Pedro Betizal tá falando assim que não conseguiu com outro e-mail. Ele falou que tem como fazer de outro modo. Mas o Pedro já enviou a atividade dele, Essa segunda? a segunda também. Não, é o Pedro Betzel. Pedro Betzel. Tem dois São dois? Pedro. Tem dois? Ah, então, peraí. É porque Deixa eu olhar. tem o Pedro Arthur e o Pedro Betzel. Uhum. Ele falou que não tá conseguindo fazer a segunda. O Pedro Arthur conseguiu enviar, o Pedro Betson não apareceu aqui. É isso que ele tá Ele dificultando. não está conseguindo avançar, né? É, ele falou que não tá conseguindo. Ele falou que tem como fazer de outro modo. Depois eu dou um jeito de arrumar a atividade para ele em outro formato. Pode falar para ele ficar tranquilo. É porque na primeira atividade ele conseguiu fazer. É, ele falou que conseguiu.
Fala para ele ir tentando. Se ele não conseguir, depois eu dou um jeito de arrumar uma atividade em outro formato para ele, tá bom? Ok. Deixa eu fazer um teste aqui só para ver se eu consigo conversar com vocês de uma forma privada mesmo, para eu enviar depois as notinhas de vocês. Ó, por exemplo, eu estou aqui, teoricamente, conversando só com o Thiago. Já que eu vejo isso. Vai aparecer aí para você. Esse serve. Thiago, você entra no rostinho que tem aqui em cima da pessoinha, né? Aí vai aparecer que ele mandou mensagem pra você. Isso, eu mandei agora para você. Ah, tô vendo. Então, aí eu vou mandar depois os resultados assim, porque eu não gosto de colocar o resultado geral, entendeu? Porque aí... Tem como ver, mas tem como ver quando você fecha a sala? Porque Não, teoricamente. mas aí eu vou ver com o Hugo uma forma de eu manter contato com vocês. Esquenta não que eu vou enviar esse trem. Daí é fácil, tá bom? Eu vou ter que fechar aqui, finalizar, porque eu tenho que abrir daqui a pouquinho as coisas da última aula lá da outra turma. Mas depois eu vou enviando esse resultado para vocês, tá bom, gente? Ok. Bom final de semana para vocês. Podem ir finalizando a atividade. Pedro, se você não conseguir fazer a segunda aqui, Professor? dá um jeito, tá bom? O que é isso? Calma aí. Escavador. Cavador? Escavador. É a pessoa que escava. Não, é porque eu pesquisei seu nome no Google. Professor, Entendi. Na atividade que você tá falando, meu amor? Não. Aí depois eu te explico. Tá bom. Beleza. Eu preciso fechar aqui porque eu preciso abrir as questões das outras salas, da outra sala, tá bom? Bom final de semana para vocês. Depois, se eu vou enviar de novo o resultado e quem eu não estou conseguindo enviar por e-mail, eu posso pegar esse próprio e-mail e tentar enviar, mas pode E deixar que esse resultado... mandar um e-mail separado, né? Sim, sim. Depois eu envio, né, individualmente no Google Formulários, eu consigo mandar a resposta, Entendi. né, para todos de uma vez só ou um por um. Aí qualquer coisa eu pego essa um por um e vou enviando, tá bom? Tchau, Ok. tchau, gente. Bom final de semana. Obrigado aí, tá bom? Até mais. tchau.